Oi pessoal, esse é o terceiro vídeo do canal Mais História. Nesse vídeo eu vou estar fazendo uma pequena entrevista com a minha amiga e colega de profissão, professora Keila Carvalho. Bem-vinda, Keila, obrigado por ter aceitado participar do vídeo. A Keila ela é historiadora e professora na Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Os trabalhos mais recentes dela são esses dois livros, A Saúde pelo Progresso, que é resultado da dissertação de mestrado, né? E ela vai falar um pouco mais sobre essas pesquisas para a gente. E o mais recente, A Colônia de Santa Isabel, onde ela estuda a história e a memória do isolamento compulsório de leprosos, né? Na colônia de Santa Isabel, em Minas Gerais, Betim. Keila, mais uma vez, obrigado por ter aceitado participar dessa gravação, dessa pequena entrevista. Eu gostaria, assim, no primeiro momento, você se apresentasse e falasse um pouco para a gente da sua trajetória, né? Perspectivas atuais de pesquisa. A ideia é que as pessoas que estão nos assistindo possam ter ideia de como galgar, né? Na área da história, perspectivas de trabalho, enfim. Oi, Ramon, eu agradeço profundamente, né, o convite. Estou aqui um pouquinho tensa, né, porque eu não estou acostumada a lidar com essas mídias, né, mas eu sei da importância delas. Eu, né, acessei já o seu canal, achei uma iniciativa muito interessante. Obrigado. Você está de parabéns. Obrigado. Bom, você já, né, me apresentou aí brevemente, né, meu nome é Keila. Eu sou professora de História do Brasil Republicano na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, na cidade de Diamantina, em Minas Gerais. Estou, né, aqui na universidade desde 2013, que na verdade é um ano após a defesa do meu doutoramento na Universidade Federal Fluminense, onde eu desenvolvi a tese de doutoramento que deu origem ao livro, né, Colônia Santa Isabel, História e Memória do Isolamento de Doentes de Lepra, né, e aí para quem está assistindo o canal, o Ramon falou isolamento de leprosos, eu estou dizendo isolamento de lepra, justamente porque era assim, né, que se chamavam as pessoas que eram contaminadas pelo bacilo, né, da doença que hoje é reconhecida como hanseníase, né? Então nós não cometeríamos aqui o anacronismo, né, de chamar a lepra naquele momento de hanseníase. Bom, eu terminei o doutoramento em 2017, mas antes disso eu havia feito mestrado na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu desenvolvi uma pesquisa também no campo de História da Saúde e trabalhei com a sindicalização médica, né, processo de profissionalização e, consequentemente, né, de sindicalização da categoria médica nos anos de 1930, né, no governo de Getúlio Vargas, que é o momento, né, em que se criam, né, as perspectivas de sindicalização para a categoria trabalhadora, né, de modo geral para os trabalhadores né, das fábricas, enfim, os trabalhadores urbanos, mas os médicos eles se inserem aí, né, dentro desse cenário e demandam do governo também uma atuação na verdade na organização do trabalho deles, obviamente com restrições, né, já que uma profissão que também, né, exige uma determinada autonomia. Então é justamente desse conflito, né, entre a lógica de, né, ser uma categoria autônoma e uma categoria científica que está autorizada a falar sobre, e a outra lógica que na verdade, o Estado, de certo modo, ele, né, amparar esse trabalhador médico, né, extremamente qualificado, né, na perspectiva deles. E deixa eu te fazer uma pergunta. A partir dessa experiência que você teve, assim,
como você falou, defendeu num ano a sua tese de doutoramento, no ano seguinte você já estava na universidade, trabalhando como professora, numa região como o Vale de Jequitinhonha, né? Que é uma das regiões aqui que tem alguns dos índices mais atrasados, digamos assim, de desenvolvimento. Então, como está sendo essa experiência de trabalhar numa instituição como essa e discutindo uma perspectiva de história até então muito pouco conhecida, né? Que é a história da saúde, que é a história de setores, digamos, que são marginalizados, como, por exemplo, você estudou o caso das pessoas que eram isoladas em leprosários, né? Então, você pode falar um pouco mais ou menos disso para a gente, por favor? Então, na verdade, minha trajetória, né, como professora, que eu gosto de dizer, né, que eu, antes de qualquer coisa, eu sou professora, né, é uma profissão da qual eu me orgulho muito. Eu iniciei, né, a carreira já logo que eu saí da graduação, né, comecei a trabalhar no ensino básico e concomitantemente eu ingressei no mestrado, consegui conciliar as duas coisas, né, durante um tempo, mas depois eu tive que abrir mão, né, principalmente porque no primeiro ano, né, do mestrado a gente cursa disciplinas, enfim, havia toda uma lógica de deslocamento da cidade onde eu morava, então eu tive que abrir mão, né, da profissão, né, da atuação como professor nesse momento e fazer a opção pelo mestrado. E aí, né, no ano já em que eu concluía as disciplinas, eu retornei, né, para o campo, né, do ensino, dessa vez já, né, no nível de graduação. Então eu trabalhei em faculdades, né, tanto na cidade de Patinga, em Minas Gerais, depois eu me mudei para a cidade de Governador Valadares, que eu também atuei lá como professora, numa universidade, enfim, até chegar em Diamantina, né, e até ser aprovada no concurso público, né, e chegar aqui. Eu costumo dizer, assim, né, para todas as pessoas que eu conheço, que na verdade eu não poderia ter vindo para um lugar melhor, né, em um lugar com o qual eu tenha tanta identidade. Por vários motivos, né? Primeiro pela questão, né, do próprio Vale do Jequitinhonha, que é uma região de Minas Gerais que eu não conhecia, né? Minas são muitas, né? Então o Vale do Jequitinhonha eu não conhecia. Conheci obviamente os discursos que se constroem sobre o Vale, principalmente, né, esse discurso que estigmatiza como o Vale da Pobreza, Vale da Miséria, que tem, né, uma série de consequências, mas consequências, né, no sentido, muitas vezes, de ocultar um outro Vale do Jequitinhonha, que é um vale muito rico, né? É o Vale da Cultura, é o vale, assim, de uma população que vive de uma maneira incrível, né, que é o Vale da Arte, né, e aí eu tô falando da arte desde, né, da produção da arte, das ceramistas, né, dos cantores, enfim, e eu não conhecia. Então, vir para, né, a Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri foi importante, né, para que eu conhecesse esse Vale do Jequitinhonha para além, né, dessa definição do Vale da Miséria e da Pobreza, e principalmente porque eu vim para uma universidade que é fruto do Reúne, né? É importante. Que é fruto do Reúne. O Reúne, né, que na verdade, né, um programa de ampliação, né, das instituições públicas federais que visava justamente a democratização do acesso, ele proporcionou a criação de uma instituição, né, de ensino superior aqui no Vale do Jequitinhonha e também no Vale do Mucuri, que é o caso, né, do campus de Teófilo Otoni e outros, né, campos que a gente tem aí em outras cidades. E esse processo, ele é muito marcante, né,
trajetória de luta social, né? Por quê? Porque ele marca, né, a chegada na universidade de um público que outrora não chegava. Né? No meu caso, por exemplo, eu estudei na Federal de Jequitinhonha e Mucuri, fui aluno do curso Bacharelado em Humanidades, posteriormente a História, e é fruto do Reúne, né? A oportunidade de ter essa instituição e cursos para que pessoas como eu, que somos da região, assim, no caso, não precisássemos nos deslocar para tão longe, né? Exatamente, né? Que é uma porque importância. que o deslocamento não envolve simplesmente o deslocamento, envolve inclusive condições, né, econômicas para que você faça esse deslocamento. Então, trazer a universidade para cá proporciona, né, essa aproximação, né, da possibilidade de você se graduar numa instituição, né, pública, de qualidade, aqui, né, próximo aos nossos estudantes. Então, essa perspectiva, né, de universidade, que é a universidade que advém do Reúne, né, dessas políticas de democratização do acesso, é uma realidade que eu costumo dizer, e eu, né, falo muito para os meus amigos que estão em outras instituições, principalmente, né, instituições né, de grandes centros, de São Paulo, do Rio, né, e mesmo aqueles que estão, né, na capital de Minas, que a nossa experiência aqui como professor e como pesquisador, ela é muito diferente e é muito gratificante, porque nós temos, né, não apenas visto, mas nós somos parte desse processo, né, de uma democratização do acesso né, ao ensino superior. Bom, Keila, a gente está chegando no finalzinho desse vídeo e já que a gente falou sobre o ensino em si, a experiência que está sendo dar aulas enfim, realizar pesquisas numa instituição que está no interior de um estado, uma instituição que está localizada numa região marginalizada, enfim, estigmatizada também. Você pode deixar algum recado para essa geração de pesquisadores que está começando, de novos estudantes, porque nós estamos vivendo tempos desafiadores, né? Onde a importância da história e os usos públicos da história têm sido questionados, têm sido repensados. Então eu gostaria que você falasse um pouco para quem está assistindo esse vídeo, como você entende a história. Então, pensar um pouco sobre essa questão da importância, né, da história para quem está assistindo o vídeo e que se interessa em estudar a história ou seguir na carreira acadêmica como pesquisador ou como professor, né? Qual a importância da história em tempos em que a gente está vivendo tensões tão fortes assim, né? Onde questiona a própria função do historiador, por exemplo, uma vez que os usos públicos da história estão sendo apropriados de várias formas, né? Você pode comentar um pouco sobre isso pra gente? Bom, né, de fato é um grande desafio, né? Mas eu costumo dizer para os nossos alunos aqui, né, nossos alunos que vêm cursar História, e aí, né, não só os alunos do Vale, mas alunos que vêm de outras regiões do país e com esse objetivo, é que nós não podemos, né, desistir. E nesse momento especificamente, talvez fazer um curso de História é uma forma de resistência, né? É uma forma de resistência porque nós realmente estamos vivendo um processo, né, de desqualificação, né, que é público, né, que vem via, né, redes sociais, vem a partir dos canais, né, dos canais de YouTube. Por isso que eu achei interessante, né, você fazer esse trabalho com um canal que realmente trabalha com uma outra perspectiva, né, como outros canais também, né, que existem. Então, uma definição de história, né, que para mim é clássica, é a do Mark Bloch, né? A história é a ciência dos homens no tempo, né? Então, nós historiadores, né, nós nos ocupamos de compreender
esse homem, né? Esse homem entendido, né? Aí homem, mulher, né? Esse ser humano, né? Ao longo do tempo, né? Então, ao longo do tempo significa em contextos variados, né? Então, o nosso grande desafio, né, é entender, né, inclusive esses conflitos e esses desafios que nós vivemos hoje, né? O que esse ser humano hoje, né, o que ele pensa, né? Quais são os valores que ele partilha, ou o que faz, né, a nossa sociedade hoje passar por esse processo, né, que é um processo realmente de, eu falo de um anti-intelectualismo, que é muito forte, né, e aí é justamente a partir, né, do processo de cursar, né, história, é que vem a resistência a esse anti-intelectualismo. E aí um intelectualismo, né, que ele não tem que vir, né, sobre o auspício, a aura da arrogância ou do saber, hermético, né? Hermético, fechado, mas é justamente uma intelectualidade que compreende as diferentes formas de conhecimento e as valoriza, né? Mas obviamente entendendo as diferentes formas de conhecimento. Como você disse no início do vídeo, né, sobre as questões das perspectivas de pesquisa, eu cheguei aqui no Vale, como eu já tinha uma trajetória de história, né, na trajetória de história das doenças e da saúde, eu comecei a tentar compreender um pouco mais isso aqui no meu espaço, que é trabalhando a partir do projeto de práticas populares de cura. Que inclusive fui eu orientando, né, da iniciação científica. Exatamente. O Ramon foi o bolsista, né, desse projeto, e foi um projeto muito bacana que nós desenvolvemos aqui, né, e de certo modo ele acabou, né, te dando uma possibilidade de continuidade no mestrado, né, enfim, ainda que você, né, o objeto não seja mais o mesmo, mas, né, você continua traçando, né, algumas perspectivas, né. Trabalhei aqui um pouco também com história política, né, a terra do Juscelino Kubitschek, né, essa lógica do governo Bossa Nova, né, de uma memória em torno desse persona, né, dessa figura. E agora, né, eu vou, né, esse ano, me voltar um pouco mais para o universo da pesquisa, porque nos últimos 2 anos eu estive envolvida em coordenação de curso, e eu vou fazer o meu pós-doutoramento, né, na Casa de Oswaldo do Cruz, né, na Fiocruz, trabalhando com campanhas de saúde e higiene na década de 1970, né, aí no marco auge da ditadura civil-militar, né. Então, o que eu digo para as pessoas que, né, assistem esse canal e que se interessam, né, pela história, pelo conhecimento histórico, que as nossas escolhas de pesquisa, elas têm que sinalizar alguma conexão, né, com a transformação social, elas têm que se conectar à lógica da resistência. Para quem não quer seguir a carreira acadêmica, mas vai se tornar professor, a sala de aula, eu penso que hoje é o nosso maior campo, digamos, de batalha contra essa onda, né, essa onda conservadora, essa onda antidemocrática, né, e permeada aí de preconceitos que nós temos vivido. Keila, muito obrigado, foi muito boa a sua participação e espero que o pessoal que está assistindo tenha gostado. Embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para quem quiser adquirir os livros que no início do vídeo foram apresentados. Vou deixar também o currículo da professora Keila, para quem quiser conhecer mais os trabalhos dela, trabalhos que inclusive ela mencionou ao longo do vídeo. E muito obrigado, pessoal, por ter assistido. Até mais.